Oi, eu tava, eu tava pensando que eu acho que vocês vão ver esse vídeo primeiro e depois o outro. É, do jeito que eu estabeleci aqui meu plano da semana. Mas o que eu ia dizer, ó, tô eu aqui, tá? São sequências de vídeos, mas não vou distorcer a realidade. Então eu estou com a mesma roupa, só estou com as reflexões diferentes. Podemos ficar assim? Acho que fica mais fácil, né? É, mas, gente, eu tô aqui hoje para falar um pouco, né, de uma reflexão assim que sempre fez parte da minha vida mesmo, né, em todos os sentidos, que é a questão do abuso sexual, né? E hoje a minha ideia é trazer outras perspectivas aí para vocês, né? Assim, é o que eu falo, sempre procurem, vocês vão achar conteúdos maravilhosos de outros profissionais que vão abordar a parte técnica, que vão abordar de uma maneira mais lúdica. A minha ideia aqui é trazer um pouquinho de pensamento solto, um pouquinho de reflexão minha a respeito de coisas e um pouquinho do processo terapêutico diante disso, né? Sem deixando a teoria para dentro da minha sessão e trazendo um formato fácil de você começar a acessar isso tudo, né? Então, então a minha proposta para hoje foi um pouco isso, tá? E eu sempre estou trabalhando essa temática, seja na terapia, sempre estou trabalhando essa temática escrevendo, sempre estou trabalhando essa temática conversando com pessoas de confiança da minha relação, sempre estou lendo, vendo um vídeo, estudando, vendo outras pessoas, né, conversando com outras pessoas que também já passaram. Então, assim, essa é uma temática que, por conta dela estar na minha vida há tanto tempo, eu acho que automaticamente eu atraí uma série de questões para olhar tudo isso. Então, acho que hoje eu me coloco um pouquinho mais facilmente numa figura de propriedade de falar do que está falando, sabe? Então, acho que eu vou trazer alguns pontos aí que podem ficar fáceis para você pensar sobre o tema, tá? Então, assim, muito do que quando esse assunto é trazido, né, muito do que me é tido como reação, como resposta, como repercussão, é por que que é tão difícil falar desse assunto? O que mais pega, que você vê em quase todos os vídeos que a gente assiste, que a gente vê, estudos, por que que o silêncio, né, é tão presente, o silêncio e o segredo é tão presente. A outra coisa é por que que a pessoa fica do jeito que fica depois disso tudo, né? Então, a nível de impactos. Nossa, meu nariz tá coçando bastante. Acho que foi o batom que faz tempo que eu não passo. Mas como que é a pessoa lidando com o seu impacto, né? Outras coisas que surgem também, como é que o que que a gente faz com isso, né? Porque você acha que não, mas é um assunto que é tão presente e tão distante ao mesmo tempo da sociedade. Então, assim, de fato, as pessoas muitas trazem a impotência de não saber o que fazer diante disso, né? Então, eu quero falar um pouco disso hoje também, tá? É, Acho que essas são as principais perguntas que são trazidas, né? Então eu vou tentar ir por elas e depois ir para um outro caminho, que o que que fica tão difícil, né? Por que que é um assunto que eu sinto que é tão distante da sociedade? E algumas reflexões que eu faço e que eu sempre e sempre foi assim, tá? Mesmo sem grandes estudos anteriormente, sempre foi uma questão que ficou para mim assim, nossa, eu vejo que a gente reproduz, né, totem e tabu. Um dia eu vou falar, né, tô lendo, e um dia eu vou falar um pouco desse livro aqui, de uma maneira que ficou fácil para eu entender algumas coisas, né? E aí você vê se vai ficar legal para você.
Mas é assim, é, sabe, uma coisa que eu vejo que é difícil para a sociedade, de uma maneira geral, entender o abuso, é porque a gente sempre está achando, né? Porque o tempo está passando e a gente sempre quer ir para frente. Em que sentido? A gente quer dizer que a gente evoluiu como espécie, ou evoluiu como ser humano. Em que sentido? Você acha que é fácil, né, para a gente aceitar enquanto sociedade que a gente ainda vive numa barbárie? Já pensou nessa ótica? Viver numa barbárie no sentido de que coisas que a gente sabe que existiam antes e que já pegavam para nós antes, né? É claro que a gente não tem ninguém de 5.000 antes de Cristo para falar, né, para nós de como foi. A gente tem algum resgate teórico aí, algum resgate histórico, mas que fala de que isso já acontecia, né? E que desde lá já não existia essa visão, desde lá já existia um desamparo, desde lá existiam questões a serem olhadas, né? Então, acho que isso é um ponto, sabe? Assim, bem para começar mesmo, que o abuso existia, gente, sempre existiu, né? E para dentro disso é difícil também porque a gente não aceita a nossa própria barbárie, assim como a gente não aceita fazer separação dos nossos instintos. De que forma, né? Como é que me chega isso? Essa separação de instintos eu posso ter um senso de desejo, né? E eu posso ter um nível outro de saber como satisfazer esses desejos de uma maneira conscienciosa, se é que eu posso dizer, sabe? Então percebe que às vezes a gente não quer abandonar, a gente não quer fazer concessões nessas duas questões, e isso segue presente, porque, gente, por que que choca tanto, né? Por que que chocou tanto a teoria da sexualidade do Freud, que tem muito a ver com isso, de trazer uma realidade distante, de trazer que talvez a gente não está pronto para essa conversa ainda. Essa conversa de que é possível ter desejo, é possível saber o que fazer, é possível, sabe, concessões. Não, porque no fundo, a gente quer esse instinto primitivo vivendo por algum senso, né, algum crivo aqui interno, e cada um tem o seu, de poder executar esse instinto selvagem, né? Esse selvagem que foi sendo lapidado ao longo da vida, né? Porque foi, né? Ou não, daí você traz aí seu ponto de partida. Então, isso é um ponto, né? De que por que é tão difícil? Porque aí a gente vai ter que olhar para o nosso instinto e a gente vai saber que pode ser umas coisas ali, sabe? E que já surgiu, sabe? Já me chegou questões em relação a isso que são coisas a se pensarem, tá? Então, acho que isso é um ponto, né? Por que que se torna tão difícil também? Porque o quanto diante disso tudo a gente veio distorcendo a nossa própria realidade, distorcendo a nível de não acessar conhecimento mesmo, da gente se impedir de acessar conhecimento num nível onde a gente produz conhecimento geral, coletivo, potente, não só para mim, mas para o mundo, né? E não digo isso num nível de ajudazinha, não, é num nível grande mesmo, num nível de preparo, num nível de educação social mesmo, né? Que esses assuntos eles precisam estar presentes para dentro de uma educação social, seja ela em casa, com família, seja ela na escola, seja ela em outros espaços de convivência, sabe? Então, acho que tem um pouco a ver com isso também, né? Parece que a gente não se permite acessar, porque a gente sabe que se acessar vem sofrimento e
a gente quer uma vida mais leve, a gente deseja uma vida mais leve, então a gente, sem perceber, distorce a realidade para maquiar essa questão. Então, isso é um ponto, né, do porquê também que algumas coisas não são faladas, né? Outra coisa que eu vejo que é tão difícil é porque às vezes a gente, para quem vivenciou, para quem praticou e para quem convive, né, para dentro dos espaços com pessoas que vivenciaram isso, né, ou abuso sexual, então, e também é importante frisar e nomear porque isso existe, é o fato da gente, não é que é uma vergonha, mas é entender o sofrimento, entender que a gente tem uma responsabilidade de fazer algo com aquilo, né? Então, assim, de que vai envolver vergonha, de que vai envolver quebra de silêncio, de que vai envolver medo, de que vai envolver uma série de questões que a gente fala assim, cara, opa, isso é muito, né? Não tem como ficar mais leve, que são coisas que muitas pessoas já me trouxeram, seja em todas essas outras experiências que eu falei anteriormente. Não tem como ser mais leve para lidar com isso? Até tem, se a gente saber acessar. A gente precisa acessar. A gente não acessa, né? É distante, as pessoas têm medo desse peso, do tipo assim, puta, eu não sei se eu vou carregar isso aqui, eu não sei se eu dou conta, né? Porque sempre foi dito que a nível de barbárie, a nível de selvageria, vai vir pesado, ó, vai vir sangrento o assunto. E às vezes não, sabe? Então é importante, sabe, abrir nesse sentido, porque isso, cara, isso pega, né? Isso é estranho para nós. Então, acho que tem um pouco isso também, né? Não é falado, porque às vezes quando é para dentro da família ou para dentro do sistema familiar, não só o familiar, mas aconteceu algo historicamente com essa família e que produz essa questão toda, que é se a gente vai para frente, além da responsabilidade de às vezes de fazer um BO, tem uma responsabilidade da gente se cuidar. E às vezes, gente, pude experienciar famílias tão disfuncionais, que não querem porque elas sabem a disfunção que vai vir e não vai ter ninguém para dar apoio, ninguém, ninguém, tipo, em diversos níveis, assim, a nível de o que de fato é possível, sabe? O que de fato é possível pensar para uma família que não tem a mínima condição de lidar com esse assunto, né? Então, assim, se desse lado a gente não se sente preparado, imagina para quem está vivendo, que vai lidar com o sofrimento, e a perpetuação dele, porque fica. Então, ó como vai distanciando, a pessoa ela não vai conseguir chegar aqui. Ela não segue na lei da ajuda, sabe? Na lei do disponível para ela não acessa, né? Se deslocou para uma posição vulnerável, frágil, distante. Então, isso pega. Esse assunto é um assunto ainda difícil, assim, em algum aspecto meu. E tudo bem, sabe? Que eu tô cuidando. Mas aí a gente pensa justamente nisso, gente, e quem não pode cuidar? Como é que a gente faz? Sabe? Então, vai criando uma vergonha, um medo, um silêncio, um recuo, uma aceitação de que se é menos, porque quando a gente se desloca para o que é marginalizado ou é frágil, existe um posicionamento aqui, um rótulo que foi posto inconscientemente até, ou pelo próprio coletivo, a pessoa vai para esse lugar, ela se desloca, ela permanece. E permanecendo, ela não se acha de potencialidade para acessar. Então, disso que a gente precisa falar, sabe, é nesse nível. Então, acho que dentro das perguntas, né, que surgiram um pouco e do que eu vivi ao longo, essas outras coisas que eu citei que pegam muito, né? E aí, assim, com isso, essa falta de acesso, a gente vai tendo muita dúvida
Então, uma outra potencialidade, uma outra capacidade que nos é tolhida de uma certa forma é em que fase que eu faço isso? Como que eu faço isso? Como eu boto isso em aplicação? Percebe a impotência aí de novo, que fala assim, cara, essa guerra você não ganha. Ó a barbárie de novo, nossa. Essa guerra você não ganha. Então, daí você faz o que com isso, né? Você vai sempre pra batalha pra se ferrar, sabe? Faz sentido. Então, tem essa parte, né? Para além disso, né, eu vejo que essa coisa do silêncio é uma, na verdade, é uma desproteção, né? É um desserviço, é um retrabalho, porque silenciar, a gente revive, não tem como, a gente vai revivendo. Né? E aí, por silenciar, a gente também, quando a gente silencia, a gente põe para dentro da gente e joga na outra bagunça, né? Ó, frum, passou um caminhão, ó, só levou, a gente não sabe nem o que levou, né? Então, tem um pouco isso, né? É... E aí, quando a gente põe para dentro da gente, existe a parte onde, durante muito tempo, a gente sublimou, pode ser um tipo, não é uma sublimação super negativa, né? Mas é uma sublimação, então a gente vela, a gente esconde dentro da gente porque a gente sabe que não vai poder fazer nada com aquilo. E aí, às vezes, muitas vezes, quando a gente acessa o tema para dentro do abuso, para dentro do consultório, né, para dentro da terapia, uma das coisas, a principal coisa que a gente percebe para dentro do posicionamento de quem vivenciou é a resistência. Né? A resistência em falar, a resistência em acessar, a resistência em tudo, e em diversos níveis. Como que a pessoa resiste? Ela sabe que para dentro do funcionamento dela várias coisas mudaram, mas ela quer falar desse entorno e não disso que está aí, né? Então, a resistência é um pouco isso, né? A gente não quer falar que o abuso doeu, a gente não quer entregar uma pessoa que foi, né? Em alguns casos a gente não quer assumir para nós, tipo, eu fui enganada. A gente não quer assumir para nós que esse outro ele usou, né, do corpo, né? Ele invadiu o meu corpo, ele ocupou o espaço desse corpo, né? Então a gente não quer, então a gente resiste, né? E às vezes as coisas caminham até para outro lugar. Então isso é o que aparece um pouco na terapia, mas a gente vai percebendo e tenta minimamente trazer acessos para a pessoa olhar, né? Porque vai ter uma série de coisas para olhar e uma série de impactos, né? Então, esse é um ponto, né? A outra coisa que eu sinto que impede o outro de buscar sua autonomia é a falta de acesso. Se esse assunto, ó, diante de tudo isso que a gente vem falando, se a gente não tem acesso até hoje, como é que a pessoa que precisa de ajuda, onde ela busca? Do que ela fala? E como que a gente pode exigir que ela fale, né? De uma maneira mirabolante, por osmose, né? De um processo de osmose, ela se tocou, foi lá, pegou ajuda e teve. Não, não é nesse tempo. Sinto dizer, né? Às vezes, para quem trabalha com isso, a gente quer pegar o assunto de cara. Não é assim. E enquanto a gente achar que é assim, a gente também vai estar tendo retrabalho, em qualquer nível que a gente tiver, tá? Então, não vai por aí, sabe? Dentro de um processo de acessar abuso, existe um tempo investido e a gente precisa investir nesse tempo, né? Porque tem muita nuance, muita interferência, mexe muito no comportamento e na individualidade do ser humano enquanto vida, enquanto humano, enquanto respiro, sabe? Então, esse é um outro ponto que eu acho importante de citar, né? Para além disso, né, a gente pode pensar assim, mas como que eu conscientizo pessoas, né? Nossa, meu nariz está coçando bastante.
Como que eu conscientizo as pessoas? A gente, eu acho que tem também muitas técnicas em diversos níveis que podem ser aplicadas, mas às vezes eu reflito muito numa coisa, que é como é que o outro pode refletir sobre, né? Será que se a gente falar o que pode ou não tocar, como é que vai impactar no outro, né? Eu acho que a gente pode provocar o outro de quem ele é na sociedade, de que espaço que ele ocupa na vida dele, que às vezes através disso que a gente vai conseguir acessar formas de chegar ali dentro. Então, assim, como é que uma família que sofreu abuso a vida toda, né, e em diversas gerações, como é que ela vai assumir para dentro dela que ela precisa quebrar um silêncio e que ela precisa interromper esse ciclo de violência, né? Esse ciclo de invasão, esse ciclo de menos-valia, esse ciclo de aniquilação do outro, de aniquilação até propriamente do seu totem, né? Que pode ser que tenha algum totem saudável que ainda dá para resgatar. Então, percebe como é trabalhoso isso? Porque vai mexer com o cerne da família, vai mexer com a centelha ali, com a raizinha do negócio, com o quentinho que tá quieto, escondido, né? É, mas, mas é necessário porque, assim, precisa de um processo de conscientização onde a gente fala assim, não é só a pessoa que vivenciou que sofre, é todo mundo. E não é só porque é uma questão geracional. É todo mundo que vai junto, é todo mundo porque esse lugar que a pessoa se deslocou, ela vai estar lá e ela vai precisar, ó, seja de maneira chicletinha, ou ela vai precisar de coisas ali, ó, em volta dela. Quem vai dar? Quem produz isso? Inicialmente a família. E se pensar que uma pessoa não tem acesso, talvez vai ser só a família. Então, percebe que às vezes, ó como favorece da pessoa ficar ali, na exclusão, na marginalidade, na confusão, né? E no preconceito da vítima versus vitimismo, que é uma coisa que eu falei que me incomoda, desculpa, mas me incomoda pra caralho. Que é, onde essa pessoa tá? Sabe? Ela vai precisar de que alguém se desloque ali, ela não sai dali sozinha, sabe? Então, tem um pouco isso, né? Então, a família acha que se a pessoa vai para cá, ó, é o excluído, é o bode, é a pessoa disfuncional, é o doido, é aquele que, falou umas coisas meio nada a ver, seja da família ou seja de outras, né? Quem vivenciou o abuso fora da interfamiliaridade. Então, olha isso, sabe? Então, você quer deixar essa pessoa lá? Até quando? Por quê? De que forma? Né? Existe uma responsabilidade sua? Não, eu quero deixar ela lá por tal questão. Pô, você está dizendo sobre você? Você está dizendo como você acolhe? Você está dizendo como é a tua empatia? Entende? Que é muito maior, cara, e por que que precisa, né? Então, assim, outra coisa é a família perder o teu poder, né? Que às vezes a gente acha que não, ou às vezes a gente generaliza, né? De que todas as famílias são narcisistas e que todas as famílias estão disfuncionais e todas essas outras coisas que têm surgido, né? Mas a família para dentro dela, talvez ela também esteja cansada de mostrar, né? De falar, né? De se potencializar de que ela é disfuncional. Porque isso é uma coisa muito errado e não aceita, né? Então, assim, a família não quer essa quebra, a família não deseja essa ruptura, essa rachadura, porque envolve uma reconstrução, e aí envolve rever base, aí você fala assim, cara, não tem base nenhuma aqui, mano, eu preciso começar do zero, sabe? Preciso ganhar na Mega para eu começar do zero. Não, né? É,
Então é a gente poder trazer a família para isso, sabe? E isso é um compromisso muito, muito pouco a pouco, né? Porque às vezes a família realmente ela não quer, né? É a gente assumir a nossa fragilidade junto, ó, a gente vai lá junto e sai de lá junto. E quando queremos, queremos e vamos, né? Mas também precisa ter acesso para isso, digno, né? Justo, real, né? Não ilusório, né? A gente achar que faz um negócio, a pessoa acha que entendeu e aí a gente vai nessa desinformação falsamente elegante, né? A gente mente para nós mesmos, né? Então, acho que isso é um ponto de partida, de pensamento, acho que pode ajudar na reflexão a nível de abuso. É, eu acho que sim, tem que ser uma questão de educação social, onde a gente investe em várias nuances, né, em várias facetas. Então, eu preciso preparar um jovem, né? Eu preciso preparar uma criança para diante desse assunto e como é que eu me preparo, né? Como é que eu acesso? Então, vai ser um jogo, vai ser um acolhimento, vai ser uma dança, vão ser formas dessa pessoa poder exprimir o que ficou, né? Então, isso é um ponto também a ser pensado, né? Coisas que a gente pode explorar para dentro da terapia, né? A nível de uma pessoa que vivenciou o abuso. Primeiro, é ela poder sair da resistência, né? Segundo, é ela poder se reconhecer nessa posição aqui, né? E poder se deslocar, porque vão ter vezes que a gente vai estar aqui de novo, né? Então, formas dessa pessoa poder entender que ela desloca, né? Que ela não é fragmentada e que ela é uma coisa só ou várias todas soltas e não tem conserto. Coisas que também podem ajudar é a gente trabalhar lugar, autonomia, amor, né? Autoestima, é a gente poder trabalhar posicionamento de vida, é a gente poder trabalhar relações de confiança, é a gente poder trabalhar a culpa, é a gente poder trabalhar o conceito de que o que aconteceu não foi a pessoa, ou de que ela não é o marginal, o crime, né, executado, da gente poder revisar com ela a sexualidade, da gente poder trabalhar com ela como é que ela se coloca nas relações, né? Como é que ficou isso entendido dentro dela, sabendo que ela tem muito mais possibilidade do que ocorreu, né? Sabendo que ela, enquanto pessoa, ela pode se recolocar, ela pode caminhar da caminhada, sair dessa posição que foi para lá, né? Em que esse deslocamento aconteceu. A gente poder dizer que para dentro do papel de vítima também tem responsabilidades, né? Também tem formas da gente lidar com isso sem perpetuar fazendo novas barganhas, né? Sem perpetuar no sentido onde a gente sai da posição da vítima, mas da posição de protagonista, né? Eu acho que essa é uma palavra bonita ainda, né? No sentido assim, eu sou protagonista porque mesmo sendo vítima, eu vou fazer algo com isso. Eu vou usar isso para mim, eu vou me tornar raro dentro desse assunto para eu saber que é possível ser viva de novo, sabe? Então, acho que é um pouco isso que a gente está falando, né? Que mais? Que mais? Ah, acho que né, para dentro também do abuso para dentro das relações afetivas, né? Tem uma série de questões que podem ser trabalhadas, né? Então, sabendo tudo isso, como que eu acolho, né? Como essa pessoa ela tem um fenômeno aí do desamor, né? Um algo aí com essa questão, pode ser que ao longo ela vai ficar com um problema de validação, medo de abandono, de rejeição. Mas se ela está se cuidando, ela vai escolhendo caminhos, sabe, de por onde ela pode ir. E aí, para a gente que está nessa vivência, coloque o amor, né?
quanto essa pessoa tem amorosidade, ou não é que você vai ter que estar sempre validando, mas minimamente você vai ter que, não vai ter que nada, mas é importante que você olhe assim, como que essa pessoa me recebe, que espaço eu tô dentro dela, é um espaço gostoso, então eu vou mostrar que é gostoso, eu vou ter essa troca, ou é um espaço de ajuda, então eu vou mostrar que ajudas eu consigo dar dentro das minhas possibilidades, né? Então, esse é um nível de empatia que às vezes quem vivenciou o abuso pode ter uma expectativa. Não é que você pegue no colo e dê uma nova vida para ela, não. Mas é minimamente, olha, eu tenho isso, eu faço algo com isso, você tá numas de estar junto comigo com tudo isso, né? E a intimidade, a boa troca produz, né, essa facilidade. Então, acho que é um pouco isso também, né? Que tipo de enrascadas, né, que uma pessoa que vivenciou o abuso pode se colocar? Relações de risco, né? Seja para dentro da sexualidade ou relacionamentos afetivos. Ela pode se colocar em grandes. Sabe quando a gente vai fazendo presepada atrás de presepada? Então, às vezes, esse fenômeno do desamor pode conduzir a gente para um lugar não muito legal, né? Então, tem um pouco isso mesmo. Outra coisa que pode a pessoa ela pode aceitar, gente, relacionamentos abusivos. Ela pode aceitar relações onde não tem recíproca, percebe? Porque às vezes precisa ser revisitado esse desamor, né? Ou às vezes a pessoa ela tem reações, né? É uma coisa que também pediram para falar e que eu acho super importante, que eu já falei outras vezes também. Muitas vezes, quando a pessoa até recalca que sofreu um abuso, ao longo da vida, quando ela vai se dar conta, ela vai lembrar de situações onde ela mesma se colocou em presepada, no sentido assim, vou dar um exemplo. Eu reagi com muita agressividade numa situação X, que nem era em relação ao abuso sexual, mas a pessoa percebe o que ficou dentro dela, ela precisa reagir. E aí essa reação foi uma reação mais agressiva e que foi podada. E se foi, o que acontece? Ela, ela vai achar que aquilo não pode, que ela não pode ter essa reação, porque ó a confusão, sabe, que tem aí dentro, né? Então, tem isso, né? Tem esse fenômeno aí para ser trabalhado, porque muitas vezes quem sofre abuso é confundido com outras questões, transtornos, com outras posições, com outras coisas. E enquanto a pessoa não fala, né? E enquanto esse assunto não é fácil também, não é falado também, né? Porque daí muitas vezes também acontece isso. A pessoa vai querer falar disso, mas ninguém tem uma percepção sobre. Então, de novo, vira um assunto tabu, né? Anda, ó, e volta para o mesmo lugar, né? Então tem um pouco disso. Acho que é isso. Acho que tem um pouco disso a ser trabalhado também, né? E mas eu acho, né? Ainda que com todas essas reflexões, eu ainda acho que a gente precisa romper o silêncio. Eu acho que a gente precisa conversar disso, né? É, essa é uma pauta muito importante que eu tenho para dentro da clínica, para dentro da minha vida, né? Em todos os lugares onde eu passei, essa situação chegou a mim e eu sei por quê, né? Então, assim, é um compromisso de vida que eu tenho com esse assunto. Muito no sentido, assim, da gente poder cuidar de todas essas questões, né? Porque o outro merece, né? O outro precisa disso. E se a gente tem ferramentas para cuidar, eu vou cuidar. Nesse sentido, esse é meu nicho, porque a pessoa que vivenciou isso, ela necessita estar de volta na sociedade de uma maneira saudável. Ela necessita pisar na tua vida de uma maneira saudável, né? Isso é digno, né? Isso é dignidade. Isso é a gente oferecer dignidade ao outro. Então,
esse assunto ele sempre percorreu todos os lugares por onde eu passei. E eu quero, sim, né, que essas pessoas tenham a sua autonomia de vida, que elas possam ter sua vida de volta, né? E essa, sim, é uma temática muito central para dentro do meu livro e é uma temática que eu vou levar adiante, que eu já levei muitas vezes e pasmem, muitas vezes fui mal interpretada. Então, até isso se tornou um compromisso, porque nesse sentido, eu não desejo que nem a mim e nem mais ninguém seja desautorizado do assunto, né? Eu não desejo que ninguém que vivenciou abuso sexual não tenha a oportunidade de se melhorar ou não tenha a oportunidade de ser ouvido. Então, essa é uma pauta central, é uma pauta que eu vou falar sempre, é uma pauta que quantos temas vocês quiserem eu vou fazer, porque eu acho que essa informação precisa chegar onde tem que chegar. É responsabilidade nossa, enquanto sociedade, enquanto público, né? Enquanto ser humano, a gente precisa avançar nisso, né? A gente já não avançou num monte de coisas, então vamos sair da barbárie, né? Vamos parar de ser o desejo do selvagem rustido, né? Eu acho que é um pouco isso também, e acho que a gente tem que falar com essa potência sim, porque isso precisa parar, né? Até quando, né? Não é muito a minha praia, mas até quando a gente vai falar que uma adolescente, por desamor, desejou aquilo tudo, que ela atraiu para ela o abuso, ou por conta da roupa dela isso aconteceu. Até quando a gente vai pôr nesse lugar de discussão? Né? Sendo que a discussão ela pode ir para um lugar muito melhor, muito mais avançado, muito mais produtivo, sabe? Então, sabe? A gente precisa pensar nisso. Então, acho que é um pouco isso. Não sei se ficar, me peçam. Eu falei, essa sim é uma atuação central minha, da qual eu estou concentrando todas as minhas energias. E boas energias, boas resoluções para isso, em todos os sentidos, estudando, escrevendo, tudo. Então, me mandem se ficou mais alguma coisa que eu possa, de repente, a gente pode refletir sobre. Ou se você quiser vir aqui comigo conversar sobre esse assunto, eu vou ter prazer de falar, né? Da gente fazer um bate-volta aí, um eco doido, uma reflexão divagando sobre isso tudo. Vou ter o maior prazer de fazer isso. Então, vem comigo, entra nessa, me ajuda, que eu tenho certeza que a gente pode fazer melhor que isso, sabe, nesse assunto, tá? E esse assunto é abuso sexual, vai continuar sendo abuso sexual e a gente tem que nomear como abuso sexual. Isso é uma forma de combate. A gente dizer que isso existe, a gente fazer presença não com peso, mas com responsabilidade, com elegância, com educação. E sim, isso se chama abuso sexual e está na sociedade há muito tempo. Então é isso. De novo, vamos fazer todos os Paranauê aí do YouTube, curta, compartilha, e vamos seguir. E me mandem, por favor, aqui nos comentários. E desse sim, eu quero um retorno. Desse, gente, vocês vão me fazer muito feliz se vocês me deram um retorno em relação a esse assunto. Porque às vezes tem alguma coisa que eu não explorei. Tá bom? Acho que é isso. Um beijo. Muito obrigada.